a dar comienzo a esta gratísima conferencia a importancia de Lisboa no tempo de Fernando Magalhães. Nuestra ciudad, Lisboa en este caso, que es el broche final a un ciclo de conferencias donde hemos paseado, hemos visto otras muchas. En este caso, el conferenciante, tenemos la satisfacción de un conferenciante también excepcional, del doctor José Manuel García, que pertenece al Gabinete de Estudios Olisioponenses. Es un experto, es un magnífico historiador, es académico de la historia, de la Academia Portuguesa de la Historia, es también miembro de la Academia Naval Portuguesa, es colaborador de esa fundación que todos conocemos, tan espléndida como es la Fundación Lisboeta Caeleste Gulbenkian. En fin, es autor de infinitas publicaciones sobre navegantes portugueses, sobre la historia en general de Portugal, pero sobre todo de este momento tan interesante de finales del siglo XV y del siglo XVI, de personajes tan universales, tan patrimonio común de todos, como puede ser don Enrique el Navegante, Juan II, Manuel el Afortunado, Vasco de Gama, Pedro Álvarez Cabral, y etcétera, 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 un largo etcétera. Un largo etcétera que tiene reflejo en las publicaciones del profesor doctor José Manuel García. Por eso es un verdadero placer. Y solo le voy a pedir un momento de disculpa para robarle un pequeño tiempo, simplemente porque es la última conferencia del ciclo y quiero agradecer muy expresamente a todos los colegas, a todos los compañeros que han intervenido en este ciclo. Sin ellos no hubiera podido realizarse. Se ha hecho gracias a su generosidad, gracias a que han puesto al servicio de todos nosotros sus conocimientos para ilustrarnos y llevarnos por esas ciudades hoy vivas, pero en el siglo XVI también lo eran y tremendamente activas. Y también quiero expresar el agradecimiento a los múltiples seguidores que hemos tenido. Y ya vemos que también desde el otro lado del Atlántico, de esa Nueva España, siempre tan cerca de España que es México, y de otros países que también hemos tenido en algún otro caso. Así que muy agradecido a todos y no quiero quitar más tiempo a nuestro conferenciante, con lo que el doctor José Manuel García tiene la palabra y seguiremos sus explicaciones atentamente. Al final, con un pequeño coloquio. Muchísimas gracias, doctor García. Tiene usted la palabra. Muy agradecido. Muito boa tarde e muito obrigado pelas palavras amigas, que já é um amigo também, o Manuel António Zarate Martins, embora à distância e não podendo conhecer pessoalmente, e estando a participar com a Real Sociedade Geográfica de Madrid, que é uma honra nesta ligação com a Sociedade de Geografia de Lisboa e o Gabinete de Estudos Oliciponenses, que faz parte do estudo de Lisboa, precisamente, através da Câmara Municipal de Lisboa. Eu penso que estou a ver bem o PowerPoint, penso que sim. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muito bem. Se ve, todo funciona muito bem. Muito bem. Eu tenho uma ambição muito grande e espero que o meu português de Camões possa ser compreendido pelo espanhol de Cervantes, e isto evoca-me um pouco uma situação que Cervantes esteve em Lisboa em 1581, quando Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, estava em Lisboa. Ele esteve também em Lisboa um ano depois da morte de Luís de Camões, 1580. Por pouco, Camões e Cervantes não se encontraram no momento em que a Península Ibérica estava sob uma autoridade de Filipe II, neto do rei Dom Manuel. Filipe II, na realidade, conseguiu fazer aquilo que Dom Manuel queria, que quando foi aclamado rei, sucessor dos reis católicos em Toledo e depois também noutras cidades de Espanha,
Filipe II conseguiu concretizar o sonho do Dom Manuel e fê-lo precisamente nesta cidade de Lisboa, que eu vos vou tentar mostrar de alguma forma, com muitas imagens, porque dizem que uma imagem vale por 1000 palavras e assim poderei multiplicar as minhas palavras, porque o tema é muito vasto. Começarei por evocar o Fernão de Magalhães, que em Lisboa tem uma estátua, precisamente, que foi oferecida pelo Chile, foi inaugurada em 1950 na Praça do Chile, em Lisboa, homenageando assim o grande navegador cuja vivência nesta cidade de Lisboa foi fundamental na sua vida. E esta imagem de Fernão de Magalhães que estou a ver junto da estátua, que é igual à estátua que está em Punta Arenas e que foi oferecida pelo Chile e que foi inaugurada em 1950, esta imagem de Fernão de Magalhães para mim é a melhor que há deste homem, que depois foi copiada e poderá ser uma imagem muito perto do tempo em que ele viveu, porque ela já existia em 1535 e depois foi sucessivamente copiada em muitas imagens. Portanto, tínhamos sempre em presença a imagem quer de Lisboa do tempo de Fernão de Magalhães, que é essa que estou a ver em 1520, tal como o mundo era visto em Portugal, em Lisboa, em 1520, no tempo ainda em que Fernão de Magalhães fazia a sua grande viagem. E, portanto, para comprovar a enorme importância de Lisboa no tempo de Magalhães, vamos apresentar algumas considerações, começando por constatar e destacar que esta cidade foi então um centro do mundo. Podemos dizer isto, que foi um centro do mundo, e depois também um pouco para aguçar a curiosidade e a expectativa no futuro, um pouco como Nova Iorque é e Lisboa foi vista como Nova Iorque, como vamos ver um pouco mais à frente, para vos deixar esta curiosidade de uma Lisboa que hoje não é o centro do mundo, mas no século XVI foi um pouco o centro do mundo, porque, tal como eu penso, podemos dizer que qualquer pessoa da Europa que quisesse ir ao Brasil por um lado, ou à China, ou às Molucas por outro, passando por muitas zonas de África e da Ásia, só o podia fazer a partir da capital portuguesa. Ao evocarmos a Lisboa desse tempo, podemos começar por lembrar os versos de Luís de Camões, quando em 1572 a interpelou de uma forma tão expressiva: e tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa. Pouco tempo antes de serem impressos estes versos, em 1571, Francisco de Holanda, um grande artista português e europeu, retratou Lisboa como rainha, uma rainha de um tempo em que o mundo começava a ser visto tal como ele é, e essa imagem que está na Torre do Tombo, de cerca de 1557, do mundo visto quase como satélite, é muito engraçada também, para evocar essa ideia de Lisboa como rainha do mundo, rainha do mar, com a nau que era o símbolo de Lisboa, porque essa nau era a que tinha transportado em 1773 os restos do São Vicente, que é o patrono da cidade de Lisboa, veio do Cabo de São Vicente para Lisboa em 1773, tornou-se o patrono e então tornou-se o símbolo, essa nau que está nos braços, no regaço dessa figura de Lisboa, que é uma rainha. E isto também nos leva a pensar como no século XVI, e penso que é curioso e tem passado muitas vezes, as pessoas não reparam, que a Europa foi vista como uma rainha. Havia mapas que representavam a Europa como uma rainha, tal como Camões também já tinha pensado que, portanto, Portugal, portanto, era um pouco como o rosto da Europa. Eis aqui quase como cume da cabeça de Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. Eis aqui que se descobre a nobre Espanha, como cabeça ali de Europa toda. Como sabem, no século XVI,
a Espanha, Hispania, no tempo dos romanos, e Espanha, como se dizia no século XVI, é toda a Península Ibérica, e Portugal, o reino de Portugal, o reino lusitano, pertencia à nobre Espanha, à Hispania, como se dizia. E essa gravura, que foi divulgada, nomeadamente nas edições póstumas de Sebastião Münster, muito divulgadas por toda a Europa, em 1598, é uma imagem muito bonita que dá a Espanha como a cabeça da Europa, o começo mais importante da Europa era a Espanha e o rosto era Portugal, tal como depois havia também um pouco, como vamos ver num texto belíssimo que eu queria partilhar convosco, de um escritor português, Luís Mendes de Vasconcelos, em 1608, que tem um texto belíssimo em que ele faz a consideração de que Lisboa era os olhos da Europa, da Espanha. E então diz ele, considerando na Europa que Espanha, como disse em Portugal, falava-se em Espanha no sentido da Península Ibérica, é a cabeça. Espanha é a cabeça, tal como aquela rainha que tinha a Espanha, que era a cabeça da Europa. E nessa está Lisboa no lugar dos olhos, mostrando que ela deve ser guia e luz das mais partes da Europa, pois não só na colocação tem os lugares dos olhos, mas também no efeito, se lhe deve a mesma semelhança, porque assim como os olhos são como portas ou janelas da alma, por onde tem notícia das coisas sensíveis, esta nobilíssima cidade está na foz do Tejo, e metendo-se ele as suas águas no mar oceano, é a sua foz como porta de toda a Espanha, entenda-se, Península Ibérica, e a toda a Europa, por onde recebem as nações dela notícias de muitas coisas que neste grandíssimo mar até nossos tempos estiveram escondidas. E assim por ela entrou a notícia e conhecimento de muitos portos, ilhas, promontórios, reinos, províncias e nações de que se não sabia. Pelo que assim, pela colocação do sítio, como pelas mais disposições, deve esta cidade ser preferida a todas as outras da Europa e, pelo conseguinte, a todas as do mundo. Bom, estamos evidentemente num panegírico admirável de Lisboa, deste livro de... Curiosamente, Luís Mendes de Vasconcelos apresentou este livro do Sítio de Lisboa, que é uma descrição admirável de Lisboa, feita em 1608. Devo-vos dizer que, com a pretensão, e mais à frente iremos falar um pouco nisso, na pretensão que havia em Portugal de que Lisboa deveria ser a capital da Península Ibérica, porque para os Filipes aqui é que estava o centro do seu império nas Américas, na Ásia, na África. E então ele escreveu este livro para tentar impedir que os reis Filipes proclamassem quer Valladolid, quer Madrid, como depois, obviamente, e desde praticamente Filipe II se começou a determinar que a capital de Espanha seria Madrid, ou Valladolid, mas eles tinham em Portugal um pouco a pretensão, que já era antiga, de que no reino dos Filipes, na União Dinástica, Lisboa, devido à sua posição, deveria ser a capital. E por isso esse texto muito bonito, de 1608, era um pouco de promoção, de propaganda dessa ideia. Mas a ideia de Lisboa e desta ideia do centro onde se recolhiam as informações do mundo já tinha sido expressa por um grande escritor português, Garcia de Rezende, que numa carta de 1535 observara a um amigo que as muitas naus, que houve uma fonte em 1552 que dizia só que os navios que faziam o comércio em Lisboa eram 1500 por ano, fora as que iam para a Índia, para a África, para a Ásia, eram 1500, portanto, as muitas naus ancoradas e as que entram e saem, e o grande tráfico de tudo, em que não há olhos que se fartem de ver as diversidades de coisas, nem orelhas de ouvir novas de todas as partes do mundo. Portanto, era por aqui que a Europa, e esta imagem da Europa que estou aqui a ver, é uma imagem da Europa do tempo de Fernando Magalhães, feita em 1514 na Índia por um cartógrafo português que fez o primeiro atlas do mundo moderno, Francisco Rodrigues. Este Francisco Rodrigues fez as representações desde a Europa, a Península Ibérica, que tem uma bandeirinha em Lisboa,
a Europa Ocidental e vai até a Ásia, até Malaca, até Singapura, até a Indonésia, e portanto ele faz uma representação do mundo de uma forma bastante inovadora. E este mapa da Europa do tempo de Fernão Magalhães é muito elucidativo de como a Europa estava a conhecer o mundo. E também para termos uma noção de como é que era Portugal nesse tempo, há o primeiro mapa português que foi feito em Veneza em 1561 por Fernando Álvares Seco e que provavelmente será uma cópia de um mapa perdido feito cerca de 1525, pouco depois da morte de Fernão Magalhães, em 1521. Este mapa mostra como era Portugal no século XVI e depois é um mapa que foi reproduzido por Ortelis muitas vezes, durante muito tempo. Esta era a imagem de Portugal dentro da Europa. Mas não era só em Lisboa, não era só em Portugal que Lisboa era elogiada. Em Espanha, também em Sevilha, em 1548, Pedro de Medina escreveu sobre Lisboa no seu grande livro das grandezas e coisas memoráveis de Espanha, em 1548, em Sevilha, em que ele dizia que el puerto desta cidade hay continuo gran número de naus e outros navios de todas suertes e gentes de todas as naciones, porque este é o principal puerto de Espanha, donde más navios concorren y a uno de los principales del mundo. Es puerto muy seguro, es la boca del río Tajo, que tiene 3 léguas de ancho. Portanto, vemos este belíssimo elogio de Lisboa, feito por um homem tão importante da cultura hispânica, da cultura da Península Ibérica, como Pedro de Medina, que em Sevilha escreveu com esta imagem um pouco fantasiosa de Lisboa, que é pouco conhecida, diga-se de passagem, que mostra muito bem como é Lisboa. Mas pouco depois de Pedro de Medina ter escrito sobre Lisboa, nós temos um grande humanista europeu, que é Damião de Góis, o grande humanista Damião de Góis, que publicou o primeiro livro sobre Lisboa em latim para toda a Europa. Ele era muito conhecido em toda a Europa, e ele publicou um livro, Descrição de Lisboa, em 1554, em que ele precisamente tem um texto brilhante, em que junta não só Lisboa, mas também a outra grande cidade da Península Ibérica. Este texto, para mim, é o mais admirável de todos os do século XVI, porque Damião de Góis, como humanista europeu, ele sabia bem a realidade e não era, digamos, faccioso no elogio de Lisboa. Ele junta ao elogio de Lisboa o elogio de Sevilha. Eram 2 cidades rivais, 2 cidades concorrentes que se completavam, uma para o Oriente, outra para o Ocidente. E Damião de Góis escreve desta forma admirável. São 2 as cidades que nos nossos, traduzido para português, porque eles escreviam em latim para a Europa, são 2 as cidades que nos nossos tempos podemos chamar legitimamente senhoras do oceano, tal ideia de rainhas do mundo, do oceano, e por isso suas rainhas, sob as suas ordens e domínio, todo o Oriente e o Ocidente estão hoje abertos à navegação. Uma delas é o Licipo, Lisboa, que na foz do Tago Tejo se arroga ao domínio daquela parte do oceano que num abraço imenso rodeia a África e a Ásia. A outra é Hispalis, Sevilha, que voltada para o ocidente a partir do rio Betis, o Guadalquivir, abriu à navegação a parte do orbe que hoje se chama Novo Mundo. É bonito. Podemos dizer que, de facto, os humanistas portugueses, como os espanhóis, tinham esta noção de que as nossas 2 grandes cidades de Lisboa e Sevilha, que tinham mais ou menos a mesma população, cerca de 60 mil habitantes, nessa altura eram grandes cidades na Europa. Lisboa tinha, em meados do século XVI, por volta de 1551, tinha cerca de 100 mil habitantes, que na altura era uma cidade a nível da Europa das maiores que havia, depois de Paris, Londres, Nápoles e mais algumas, estava ao nível das cidades, com maiores ainda que Veneza. Portanto, Lisboa tinha um papel primordial derivado do comércio mundial.
a importância de Lisboa derivava desse comércio, como Sevilha também para a América. Portanto, este texto mostra bem como as duas potências europeias, Espanha e Portugal, tinham um domínio do mundo a partir destas duas cidades. E tudo isto tinha começado no tempo do infante Dom Henrique o Navegante, que estamos a ver nessa imagem da crónica dos feitos da Guiné, que está em Paris, talvez essa iluminura, esse retrato seja 1453, um homem que iniciou os descobrimentos, e à direita temos o primeiro mapa português que sobreviveu, todos os outros mapas anteriores desapareceram, perderam-se. Esse é o primeiro mapa que está em Itália, que terá sido feito talvez em 1482, uns dizem 1471, mas provavelmente 1482, é o primeiro que sobrevive, com os descobrimentos da África que os portugueses fizeram no tempo do infante Dom Henrique, e aí vemos uma imagem de Lisboa e, curiosamente, também a primeira imagem de Ceuta, aí no norte da África, representando, portanto, os descobrimentos feitos por ordem do infante Dom Henrique a partir de 1434, quando se descobre o Cabo Bojador, que era o ponto limite ao sul das Canárias, o ponto limite do conhecimento europeu. Diga-se que o infante Dom Henrique já desde 1420, quando se redescobre a Madeira, tal como as Canárias teriam sido reconhecidas por peninsulares por volta de 1336, mas a Madeira só começa a ser povoada e descoberta oficialmente pelos portugueses depois do infante Henrique ter mandado fazer os primeiros descobrimentos em 1420, há 600 anos atrás. Portanto, eu gosto muito de associar esta ideia de que os descobrimentos começaram a tentar ser feitos em 1420, embora só começassem em 1434, com a passagem do Cabo Bojador, 100 anos antes de Fernão de Magalhães estar a fazer a sua grande viagem há 500 anos. Portanto, passados 100 anos do infante Dom Henrique, o Fernão de Magalhães acaba praticamente os descobrimentos do mundo, como vamos ver rapidamente. O que ficou dessa memória dos descobrimentos, além dos mapas, é uma belíssima imagem, muito pouco conhecida, que o infante Dom Henrique mandou fazer para ser colocado na ermida de Nossa Senhora de Belém, no Restelo, que ele mandou fazer em 1434, essa ermida, precisamente no ano do começo dos descobrimentos do Cabo Bojador, 1434, uma ermida onde, que é onde está o mosteiro dos Jerónimos hoje em Belém, e essa ermida foi lá que mandou colocar esta belíssima imagem à qual rezavam os navegadores que saíam do Rio Tejo para irem fazer os descobrimentos, nomeadamente Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e todos os outros anteriores que saíam de Lisboa para fazer os descobrimentos. Esta imagem, muito pouco conhecida, todos aqueles que vierem a Lisboa ainda a podem ver, numa igreja que se encontra que é na Conceição Velha, porque a ermida do infante Dom Henrique foi substituída pelo mosteiro dos Jerónimos em Belém, e essa imagem está atualmente na igreja chamada da Conceição Velha, que era a antiga Misericórdia que o rei Dom Manuel mandou fazer cerca de 1517, que está, é uma igreja que por vezes é pouco conhecida, embora belíssima na sua fachada, por dentro foi toda alterada por causa da destruição do terremoto de 1755, só ficou a fachada sul da antiga Misericórdia, que está muito perto, para pessoas que não reparam quando vêm a Lisboa, está muito perto da muito conhecida Casa dos Bicos, a famosa Casa dos Bicos, feita por Brás de Albuquerque e de Afonso de Albuquerque, cerca de 1523, pouco depois da morte de Fernão de Magalhães, uma belíssima casa renascentista que mandou fazer precisamente perto desse sítio onde está a Nossa Senhora do Restelo, a Nossa Senhora de Belém. E, precisamente nesse tempo ainda do infante Dom Henrique, o cronista que fez a história dos descobrimentos, em 1453,
ele faz um belíssimo elogio da cidade de Lisboa, em que ele refere como a cidade de Lisboa é a mais nobre do reino de Portugal, persemelhante os seus moradores, contando a maior parte pelo todo, são mais nobres e de maiores fazendas. Portanto, havia um enriquecimento da cidade de Lisboa que tinha a ver com os descobrimentos que começaram a ser feitos em Lisboa por ordem do Infante Dom Henrique. Depois o Infante Dom Henrique começou a se interessar mais pelo Algarve e a partir de 1444, os homens de Lagos começaram também a fazer os descobrimentos. Mas inicialmente os descobrimentos começaram a ser feitos por ordem do Infante Dom Henrique, que se interessava muito por Lisboa, e depois, com o avançar da vida, é que ele começou a ir mais para o Algarve e então os homens de Lagos é que passaram a fazer a maior parte dos descobrimentos. No sítio onde estava essa ermida que o Infante Dom Henrique mandou fazer, o seu sobrinho neto, o rei Dom Manuel, mandou fazer o gigantesco, admirável monumento que é o Mosteiro dos Jerónimos, que Fernão de Magalhães já teria visto muito parecido com o que se vê aqui, quando deixou Lisboa em 1517 para ir para Sevilha. Nessa altura, o Mosteiro dos Jerónimos já seria parecido, como bem tem uma grande praia à frente, hoje tem um jardim, etc., está muito diferente, mas o mosteiro ainda felizmente sobreviveu a todos os terremotos e, tal como a Torre de Belém ao fundo, à esquerda, se pode ver como é de facto um lugar admirável. E esta fachada admirável do Mosteiro dos Jerónimos, que começou a ser construída em 1502 e que em 1517 já estava bastante avançado, embora ele demorasse bastante tempo a ser concluído, mas o rei Dom Manuel investiu muito dinheiro para se fazer esta obra, para simbolizar os descobrimentos, e este edifício que podem, com certeza já conhecem, e é sempre bom visitar, que é um dos grandes monumentos de património da humanidade, este monumento tem precisamente na sua fachada principal o Infante Dom Henrique, que é o símbolo, digamos assim, do início dos descobrimentos, e depois o próprio rei Dom Manuel, que se fez retratar em 1517, tirado pelo natural, isto é, copiado exatamente por Nicolau de Chantrenne, em 1517, quando Fernão de Magalhães deixou Lisboa, ele, portanto, o Dom Manuel está aí a orar. E este monumento, o Mosteiro dos Jerónimos, é contemporâneo, o seu início, em 1502, do mais admirável planisfério, que todos conhecem, o planisfério dito de Cantino, que era o mundo tal como ele era visto em 1502, quando o Mosteiro dos Jerónimos começou a ser feito, e era precisamente o mundo tal como Fernão de Magalhães o conhecia quando ele vai para a Índia em 1505. O Fernão de Magalhães vai em 1505 para a Índia, e nessa altura o mundo era mais ou menos assim. A primeira representação do Brasil em 1502, a linha do Tratado de Tordesilhas, em que marcava para o Oriente toda a parte portuguesa e para a Espanha toda a parte ocidental. Portanto, os conhecimentos portugueses nessa altura praticamente não só até à Índia, a África já está muito bem representada, e depois todo o Oriente Longínquo ainda era muito desconhecido. Portanto, este é o tempo, é o mapa, digamos assim, do início, quando os descobrimentos já deram o seu grande resultado. E é precisamente também em 1502 que temos essa belíssima imagem, essa iluminura de uma grande nau mandada fazer por Dom Manuel em 1502, também no mesmo ano em que começou os Mosteiro dos Jerónimos, em que se fez o mapa de Cantino, para termos uma ideia como eram os navios quando o Fernão Magalhães foi para a Índia em 1505, e é o símbolo, digamos assim, de Lisboa, mais uma vez, no livro dos regimentos dos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, que era a Operação de Lisboa, e era uma nau, provavelmente seria essa nau, que estava em Lisboa, na foz do Rio Tejo, e que terá sido essa nau que Cristóvão Colombo, quando regressou do descobrimento da América, terá visto
em 1493, onde estava Bartolomeu Dias, e que ele se encontrou com ele antes de depois se ir visitar o rei Dom João II, e precisamente ele diz que estava lá a defender o Rio Tejo, essa grande nau que o rei Dom João II lá tinha mandado pôr, e essa nau depois foi substituída pela Torre de Belém, que é uma nau de pedra, uma nau admirável, que sobre esse símbolo dos descobrimentos poderíamos falar horas e horas, porque é um monumento que defendia o Rio Tejo, a entrada do Rio Tejo para defender Lisboa, mas eram mais que uma construção. Aí está o primeiro desenho da Torre de Belém em 1590, porque a Torre de Belém foi feita entre 1514 e 1520, portanto, Fernando Magalhães, quando deixou Lisboa, já viu o essencial, já estava quase a acabar de ser feita a Torre de Belém, em que não é apenas uma fortaleza com um sistema de baluarte novo à frente e uma velha torre medieval, é uma espécie quase de um palácio que se vê com um balcão tipo veneziano e com toda uma série de simbologias do Dom Manuel, como são as suas armas, a sua divisa, que são as esferas armilares, a cruz da Ordem de Cristo, que ele era governador, e, portanto, é uma simbologia para que quem entrasse em Lisboa visse o poder do rei Dom Manuel, o poder de Portugal, o poder de Lisboa no mundo. E, por isso, é uma obra admirável, que continua a servir de símbolo para a Europa. Quando Portugal aderiu à Europa, à CEE, em 1985, a Torre de Belém serviu de símbolo para esse facto, e o grande historiador Fernando Rodel, ao fazer uma obra admirável sobre l'Europe, a Europa, em 1982, escolheu para a capa do livro l'Europe, a Torre de Belém. Portanto, é um monumento simbólico dos descobrimentos da Península Ibérica, da abertura do mundo, da conciliação entre o medieval e o moderno, a abertura do mundo. É lindo este edifício, este monumento da humanidade. E foi mandado fazer precisamente pelo rei Dom Manuel, que temos aqui numa iluminura que o representa em 1504, uma iluminura do Touro do Tombo, um monarca que começou a governar aos 26 anos, em 1495, e que governou 26 anos, curiosamente, até que morreu em 13 de dezembro de 1521, faz agora 500 anos este ano, tal como a morte de Fernando Magalhães há 500 anos, no dia 27 de abril, o Dom Manuel, com o qual ele se incompatibilizou, também acabou por morrer no dia 13 de dezembro de há 500 anos. Portanto, é uma iluminura belíssima em que se vê que este rei Dom Manuel, que fez obras admiráveis, em grande parte devido aos lucros do comércio do Oriente, e que tinha realmente ambições mundiais, daí que ele tivesse mandado fazer esta representação do mundo com as armas de Portugal em África e na Ásia, um pouco para dar a ideia que ele, rei Dom Manuel, dominava a África e a Ásia, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. E, portanto, todas estas ideias estão expressas nestas iluminuras que ele mandava fazer de crónicas, que ele gostava muito de história, muito de história, mandava fazer muitas crónicas, e mandou fazer a da esquerda e como a da direita, crónicas ao seu conselheiro e ideólogo Duarte Galvão, que eram as crónicas do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. E ele mandou fazer um grande monumento ao Dom Afonso Henriques em 1520, que está em Santa Cruz de Coimbra, e lá mandou pôr ao pé desse monumento, lá no convento de Santa Cruz de Coimbra, um edifício fantástico da cultura portuguesa, mandou pôr esta iluminura, esta crónica do Dom Afonso Henriques com a representação do mundo. E ofereceu ao seu filho, Dom João III, o filho que nasceu em 1502, mandou fazer esta outra obra admirável, esta crónica de Dom Afonso Henriques, que está neste momento em Cascais, com uma imagem de Lisboa e o mundo. Portanto, como veio o Dom Manuel, tinha umas ideias imperialistas,
podemos dizer, muito ambiciosas, e essas ideias fizeram com que ele centrasse o seu poder numa zona que se passou a chamar Terreiro do Paço, porque ele mandou fazer o seu palácio junto do Rio Tejo, o Paço da Ribeira, que está atualmente na zona, corresponde ao sítio, porque tudo isto desapareceu com o terremoto de 1755, toda esta zona aqui corresponde hoje ao que é a Praça do Comércio. Para aqueles que conhecem Lisboa, obviamente, atualmente, depois do terremoto, Lisboa foi reconstruída e temos de ter um esforço muito grande para imaginar como era Lisboa antes do terremoto, e então temos de imaginar que o Paço da Ribeira estava neste local, onde é a Câmara Municipal de Lisboa aqui, a Rua do Ouro aqui, a Rua do Arsenal aqui, a Rua do Comércio aqui. Portanto, o grande palácio do rei Dom Manuel ficava aqui e tinha por baixo os armazéns, a Casa da Índia, tudo se concentrava aqui no seu poder. E o Terreiro do Paço era metade do que é hoje a Praça do Comércio, porque toda esta parte que foi alargada após o terremoto de 1755 foi um alargamento depois do terremoto, porque no Terreiro do Paço, no tempo do Dom Manuel, era só esta parte aqui, que entroncava com construções que se fizeram aqui junto da muralha do rei Dom Fernando, de 1375, passava por aqui, e então tudo isto era uma atividade muito importante desde a Idade Média. O Dom Manuel mandou fazer aqui os armazéns, a Casa da Índia, o Terreiro do o Paço Real, tudo aqui, onde antigamente tinha sido as tercenas medievais de construção naval das galés. Antigamente, tal como em Sevilha, em outras cidades, em Barcelona, etc., havia a zona das galés, das tercenas, e era aqui, e o Dom Manuel decidiu construir aqui o seu palácio e abandonar o velho palácio do Castelo de São Jorge. Portanto, é aqui que vamos ver que o grande Paço da Ribeira, porque estava junto à Ribeira do Rio Tejo, é a reconstituição, tal como foi feita pelo um historiador português, Nuno Semos, fez a reconstituição, em que a zona onde os aposentos do rei, que se encontravam aqui, eram mais ou menos onde é atualmente a Câmara Municipal de Lisboa. Aqui, esta é a zona onde ainda hoje está o começo do Terreiro do Paço, e aqui havia uma torre que ele mandou fazer em 1508, e aqui era uma grande sala grande, que entroncava com uma grande varanda, que dava uma ligação do Paço da Ribeira através desta varanda, com a ligação à torre que defendia este assunto, este complexo, um jardim, e portanto era de facto um sítio admirável, mas que foi construído precisamente em cima da Casa da Índia. Portanto, aqui era a sala grande do palácio no primeiro andar, e aqui era, de facto, a Casa da Índia, e aqui eram os armazéns, e, portanto, hoje a estátua do Dom José está mais ou menos aqui, portanto, o Terreiro do Paço ia até aqui, hoje vai até aqui, portanto, é o dobro da distância, tal como há um torreão novo que está aqui para substituir o antigo torreão. Portanto, aqui vemos o palácio tal como ele era, com o grande passadiço com 2 andares que o Dom Manuel mandou fazer para ver a paisagem do rio e do mar, a partir aqui das varandas do seu palácio, que era a tal torre que ele mandou fazer para se distrair, e portanto vemos como era uma cidade, de facto, em que se juntava o poder económico da Casa da Índia, dos armazéns, o poder militar, da armaria, uma armaria admirável, o poder político estava sobre o poder económico, que era um poder absolutista que dominava a economia, os lucros do comércio ultramarino. Portanto, para termos um pouco a ideia melhor desse palácio, temos essa imagem de um grande iluminador, o António de Holanda, que ao representar o funeral do rei Dom Manuel,
em 1521, representou aqui os tais andares, com as varandas para ver o rio e a escada da Sala Grande, e depois aqui a Rua Nova dos Mercadores, por onde passou o funeral do Dom Manuel, e portanto era de facto um aparato muito grande. Aqui também vemos uma pintura e mais ou menos imaginária de como é que era o palácio, com as suas grandes varandas e uma torre, uma representação desse poder centrado no Terreiro do Paço. Uma das primeiras imagens de Lisboa, desta Lisboa grandiosa do tempo de Dom Manuel, foi por ele mandado a fazer numa crónica do Dom João I, que mandou fazer ao Fernão Lopes, o primeiro grande cronista português, cronista-mor do reino, que foi nomeado em 1434, quando começaram os descobrimentos portugueses, curiosamente, e ele em 1443, quando escreve essa crónica do rei Dom João I, que o Dom Manuel mandou iluminar e mandou copiar já por volta de 1517, talvez em 1517, quando o Paço da Ribeira já estava feito, e então dizia ao Fernão Lopes: ó cidade de Lisboa famosa, entre as cidades forte, esteio e coluna que sustém todo Portugal. E esta crónica de Dom João I foi aquela em que se evoca o rei Dom João I. Portanto, e aqui vemos uma belíssima iluminura com o Paço da Ribeira, e aqui o Castelo de São Jorge, onde estava o antigo Paço, dos reis medievais portugueses, e aqui temos uma simbologia admirável, a divisa do Dom Manuel, que era a esfera armilar, as armas do Dom Manuel sobre a esfera armilar, que é o que está hoje na bandeira de Portugal, tal como foi definida pela República depois de 1910. Mas a simbologia é do Dom Manuel, as armas de Portugal por cima da esfera armilar. Aqui é como era o palácio visto em 1517, na altura só tinha um andar, aqui o passadiço, há pessoas que pensam isto é o palácio, não, o palácio era aqui, e portanto esta Lisboa também do tempo do Fernão de Magalhães, como aquela que vimos antes dele sair, era assim como a que estamos a ver nesta imagem, com o Terreiro do Paço, o Paço da Ribeira, o Jardim, a construção da Val da Ribeira das Naus, que substituiu as tercenas que estavam aqui, e a construção da Ribeira das Naus, tal como depois toda uma série de atividades de construção à volta de Lisboa, que fervilhavam, tal como o centro do comércio de Lisboa, para lá do Terreiro do Paço, era o Rocio, o famoso Rocio que ainda hoje existe. Tudo isto em detrimento, a Ribeira, tudo o que era à volta do Rio Tejo, em detrimento do velho Paço, Castelo de São Jorge, Paço Real, que desapareceu, deixou de ter grande importância, que é o Castelo de São Jorge hoje em dia. Nesta imagem vemos também a representação do Palácio de Santos, onde é hoje a Embaixada de França em Lisboa, e depois a Torre de Belém, São Julião da Barra, e Cascais, antes da entrada do Tejo. Portanto, é uma imagem que, embora impressa e seja muito conhecida, esta primeira gravura de Lisboa em 1572, no entanto, é uma imagem muito mais antiga do que a de 1572, portanto, é uma imagem do tempo de Fernão de Magalhães. Portanto, esta imagem é das mais antigas de Lisboa, porque o Brownius, quando gravou a imagem, utilizou um desenho mais antigo. Um pouco, mais ou menos na mesma época, é esta belíssima iluminura que já viram, que é a iluminura do tempo também de Fernão Magalhães, 1420, que está em Cascais, que é belíssima, em que se vê que o Rocio, dessa praça, o Terreiro do Paço, é de facto admirável, tal como esta que já vimos, que é a representação do Paço da Ribeira, fundamentalmente, e depois uma outra que é aquela que se vê a saída para o Tejo, que se vai ver até Sintra, Cascais, vê-se os Jerónimos e Torre de Belém. Portanto, é tudo um pouco artificial, mas é belíssimo, e vê-se a enorme cidade que se estende ao longo do Rio Tejo, e portanto era uma forma que vê-se dois pormenores dessas duas iluminuras. Portanto, havia um gosto muito grande de representar a imagem de Lisboa, tal como a que se encontra neste desenho anónimo que está na Universidade de Leiden, na Holanda, que é muito bonito, 1870, com muitos pormenores, faltaria ali à esquerda o Paço da Ribeira, mas é uma vista admirável nos pormenores
que permite conhecer muito bem os edifícios de Lisboa. Tal como este, da mesma altura, de Francisco de Holanda, 1571, que já é o tal que fez o desenho da rainha de Lisboa como rainha, a figura como rainha de Lisboa, que está na Biblioteca Nacional, que ele descreveu nesse livro, em que ele falava sobre Lisboa, que ele dizia que, sobre Lisboa, que Dom Manuel praticamente a tinha renovado, a tinha feito de novo, quase a renovou de todo com o descobrimento da Índia. Portanto, que ele fazia projetos para Lisboa, que era uma Lisboa ainda muito medieval, embora ele renovasse muito Lisboa, mas era uma Lisboa em renovação, tal como esta Lisboa foi feita em 1575, um desenho de Lisboa também, com o terreiro com o Paço Real aqui, com toda a atividade que havia junto do Rio Tejo. Depois, a imagem também muito conhecida de Lisboa, que se conhece um desenho que será o original, que está em Viana da Áustria, em 1577, de uma Lisboa já, que é uma planta de Lisboa, com o Rocio, com a zona do Terreiro do Paço, que é uma Lisboa de facto grandiosa, já em 1567, uma das maiores cidades da Europa, com o Hospital Todos os Santos, com toda esta zona muito rica, e que a construção naval até se fazia já aqui no Terreiro do Paço, em frente aqui das varandas do Paço Real. Portanto, era uma cidade num crescimento, em que ainda havia muita parte medieval, para lá da Sé de Lisboa, da Catedral de Lisboa, mas era uma cidade que vivia sobretudo junto do Rio Tejo. Toda a atividade de Lisboa era económica, virada para o mar. E este é o desenho que está em Viana da Áustria, em 1567, que foi gravado por Brownius em 1598. Atenção a esta imagem, vamos vê-la mais à frente, que é uma imagem muito boa, que tem 140 legendas na edição de Brownius de 1598, tem imensas legendas a descrever todos os pormenores de uma cidade riquíssima. Nesta altura, uma cidade que estava bem administrada, por um foral, o Dom Manuel mandava fazer todos os documentos de prestígio com iluminuras lindíssimas, como este foral com as regras para Lisboa, tal como o regimento da Câmara de Lisboa com as armas reais e com a esfera armilar em 1502, isto 1500, 1502, tempo de Pedro Álvares Cabral, tempo de Vasco da Gama. Vasco da Gama, que, curiosamente, era um homem que descobriu o caminho marítimo para a Índia, que era natural de Sines, mas que morava aqui perto de Chafariz del Rei, perto da Casa dos Bicos, morava em alguma destas casas, sabemos que ele morava por aqui, este é um desenho mais antigo do Vasco da Gama, e ele morava junto deste Chafariz del Rei, que era o sítio com maior movimento, porque havia falta de água em Lisboa, e então este chafariz era muito usado por toda a gente, negros de toda a Europa, havia aqui populares, era um centro de atividade imenso, e esta imagem de Lisboa é muito gira, foi feita precisamente por um pintor flamengo, não se sabe bem quando, mas penso que terá sido originada num desenho feito por um famoso holandês que veio para Portugal e depois para a Índia, Jan Hugen van Hunschoten, entre 1580 e 83, o qual pintou também a Rua Nova dos Mercadores, que era a principal rua de Lisboa, que tinha cerca de 800 metros de comprimento por 9 de largura, era a maior cidade, uma avenida autêntica em Lisboa, em que se vê aqui também uma representação por volta de 1580, 83, na altura em que Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, veio a Lisboa, vê-se todo o imenso comércio riquíssimo que havia nesta rua dos grandes comerciantes. E era uma Lisboa onde nessa rua o Dom Manuel se passeava com 4 ou 5 elefantes, onde também, não é o caso do rinoceronte, que veio em 1515 e que não passeava com o Dom Manuel como aos elefantes, mas foi uma grande atração para toda a Europa, que está representado na gravura de Dürer de 1515 e depois numa escultura da Torre de Belém, portanto, que é o símbolo do exotismo, dessa riqueza admirável de Lisboa, centrada na zona da Ribeira, mas que tinha também ainda no terreiro, no Rocio, o grande Hospital de Todos os Santos, mandado fazer por Dom João II em 1492, inaugurado em 1502, também por Dom Manuel, com o Palácio dos Estaus, onde havia os embaixadores e que mais tarde foi transformado na Inquisição.
E também um outro edifício importante que desapareceu desta forma, que era o Mosteiro da Madre de Deus, mandado fazer por Dona Leonor, viúva do rei Dom João II e irmã do rei Dom Manuel, e ela está aqui representada. Ela depois, viúva, acabou por ir para este convento da Madre de Deus, 1520, portanto estava a ser feito desde 1509 este convento, depois que o terremoto desapareceu. Aqui nessa representação de uma das poucas caravelas portuguesas dos descobrimentos, portanto é uma belíssima imagem de um convento de Chabregas nos arredores de Lisboa. E a Dona Leonor, como a Dom Manuel, gostava muito de Lisboa, e a Dona Leonor, tal como a Dom Manuel, tem aqui uma frase que eu adoro, que ela dizia à Dona Leonor, em 1425, perguntava à Câmara: já posso ir para Lisboa, porque já acabou a peste, porque Lisboa tinha muitas pestes, e ela dizia à Dona Leonor, irmã do Dom Manuel: queremos que sabeis que pelo amor à grande afeição que temos a essa cidade, que nenhuma coisa tanto desejamos como a ver de Nosso Senhor cumprimento de saúde, para nela, na cidade, podermos estar de sossego, que o tempo que fora dela gastamos, havemos que não é viver. Portanto, ela só vivia quando estava em Lisboa, tal como o Dom Manuel. Mas por azar a peste era terrível. Em 1505, quando o seu famoso Palácio da Ribeira estava acabado de construir em 1505, ele teve de fugir da peste em 1505, e felizmente o Fernando Magalhães saiu para a Índia em 25 de março de 1505, 25 de março de 1505, o Fernando Magalhães saiu para a Índia e escapou por pouco à peste, que começou em outubro e obrigou o rei a sair de Lisboa, escapou da peste. Portanto, essas imagens de Lisboa são fundamentais para divulgar a ideia da Europa, de Lisboa na Europa, e vemos ainda, reparem bem, em 1598, aquela edição da cosmografia de Sebastião Münster, em que tínhamos visto a Europa sob a forma de rainha, com a Espanha na cabeça, que também tem esta gravura ainda copiada de 1572, aqui vemos um pouco a genealogia das imagens, 1572, baseada em 1517, depois esta do Münster a copiar ainda esta imagem, e depois, curiosamente, em 1619 ainda se continua a copiar esta imagem numa pintura do Óndios, ou dos Óndios, em Amsterdão, em 1619. Não sei se copiou o original, se adaptou a gravura, mas continua a ser o mesmo tipo de imagem. 1619, e é um aspecto também curioso, precisamente para a história da relação de Portugal e de Espanha, quando, precisamente, em 29 de junho de 1619, o rei Filipe III de Espanha, segundo de Portugal, vem a Lisboa e visita Lisboa e faz uma gravura com a entrada dele, com arcos triunfais, cheios de navios, com o grande torreão que Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, mandou fazer para substituir a velha torre que o Dom Manuel tinha mandado fazer, com o seu palácio. Tudo isto ainda era um pouco desenvolvimento que a seguir ao Dom Manuel, e portanto esta é a imagem da chegada do rei Filipe III, e quando ele chegou a Lisboa, eu acho isto muito engraçado, o doutor Inácio Ferreira, que foi receber às portas, à entrada de Lisboa, ele disse ao rei Filipe III de Espanha: que esta entrada seja tão próspera e temida dos inimigos como era de nós desejada, e para toda a Espanha necessária. Digo, senhor, para toda a Espanha, porque seu amparo e aumento consiste em vossa majestade fazer cabeça do seu império esta antiga e ilustre cidade de Lisboa, mais digna dele que todas as do mundo, assistindo aqui com sua real corte, pois é o coração e meio de todos os seus estados, onde se poderá com maior facilidade acudir a todas as partes, sem se perder a ocasião. Como bem, era realmente a aspiração de que Lisboa deveria ser a capital de Espanha. E tinha aqui este palácio fabuloso, com esta torre mandada fazer Filipe Terzi por Filipe II de Espanha, e de facto era um pouco a estratégia imperial que o Dom Manuel tinha estabelecido, que neste caso era para transformar-se numa estratégia ibérica, e o Diogo Mendes Vasconcelos continuava a dizer que Lisboa é digna de ser cabeça do império de toda a terra.
e isto através do Filipe III de Espanha, mas Filipe III de Espanha não prestou muita atenção a este projeto, porque havia outras situações mais difíceis para resolver. Esta imagem é de origem de um desenho de Domingos Vieira Serrão e, finalmente, um aspecto muito curioso que eu vos estava a apontar há pouco, como esta famosa representação impressa em 1598 por Jorge Brown, no 5º volume do Civitatis Orbis Terrarum, esta imagem de Lisboa vai se transformar em Nova Iorque, Nova Amsterdão. Em 1672, em Paris, há um gravador que se decide fazer, como não tinha uma imagem de Nova Iorque, Nova Amsterdão, decide tirar todas as legendas, nomes de Lisboa e diz, isto é Nova Amsterdão da América em 1672. Nova Amsterdão na América em 1672. Depois tem aqui um texto sobre Nova Amsterdão, que foi uma cidade fundada pelos holandeses na América do Norte em 1624. Os ingleses tiraram aos holandeses em 1664 e passou a ser Nova Iorque. Portanto, esta é a imagem de Nova Iorque feita em França e que divulga a ideia de que Nova Iorque era, ao fim e ao cabo, era Lisboa. Quer dizer, de facto, é uma fraude divertida, podemos dizer hoje em dia, mas que mostra como, ao fim e ao cabo, uma cidade que é hoje no centro do mundo moderno, atual, era a antiga cidade, que era um império, como estou aqui a ver ao lado uma da outra. De facto, é uma fraude que revela a importância atribuída a Lisboa e, portanto, feita tudo isto fora de Portugal, em França, em Paris. Portanto, Dom Manuel ambicionou ter um poder imperial sobre o mundo a partir de Lisboa. Estas 3 imagens, para mim, representam isso mesmo, o poder de Lisboa no tempo de Dom Manuel e, portanto, como bem, a importância de Lisboa é tão grande que eu mal consigo falar de Fernão de Magalhães, que vou passar só numa referenciação muito rápida do que é a importância que ele tem aqui em Lisboa, porque, sendo ele natural do Porto, esta é a primeira imagem do Porto que há, que está representada por Pedro Teixeira, um cartógrafo português ao serviço de Espanha em 1634, representa a primeira imagem do Porto, que é só de 1634, enquanto Lisboa já tinha imagens desde 1517. Esta é a imagem de Lisboa, em que se vê o Mar da Palha entre com a Foz do Tejo e depois o Mar Atlântico. Portanto, Lisboa estava entre 2 mares, o Rio Tejo, que é muito largo aqui, que é o chamado Mar da Palha, a foz do Rio Tejo, e depois o Oceano Atlântico ligado. E o Fernão de Magalhães sai em 1505 com o primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, na grande armada de 21 naus, aqui estão só algumas. Depois está ao serviço do Afonso de Albuquerque na conquista de Goa e Malaca em 1510 e 1511, vai à procura do cravinho a partir de Malaca, que ele participou na conquista em 1511 com Afonso de Albuquerque. Ele também fez a viagem, na minha opinião, de acordo com muitos cronistas e fontes que eu estudei, ele teria participado, não dirigiu, mas participou na viagem que foi de Malaca até às Molucas, onde depois o seu amigo Francisco Serrão foi até este norte das Molucas. O Fernão Magalhães ficou apenas no sul, na zona de Banda, na zona de Ceram, de Ambon, e, portanto, não conheceu. Este era o Oriente, que era conhecido no tempo de Fernão de Magalhães, no Atlas feito em Lisboa por Lopo Homem em 1519, no tempo em que Fernão Magalhães começou a sua viagem. Isto era o mundo representado nesse Atlas, chamado Atlas Miller, que era belíssimo, com iluminuras do António de Holanda, que fez aquelas imagens de Lisboa. E, portanto, o problema do Fernão Magalhães é que ele se incompatibilizou com o Dom Manuel, em 1517, aqui representado numa gravura, tinha muitas solicitações, e o Dom Manuel não quis aumentar em R$100 por mês o salário do Fernão de Magalhães, que achava que tinha direito a um aumento salarial, e sentiu-se ofendido, e como ele dizia em Sevilha, fui despedido pelo rei Dom Manuel, e então sentiu-se ofendido por não lhe ter dado um aumento salarial, que o rei só lhe dava R$100, ele queria R$200, andaram a discutir aquilo tudo, e ele depois, entretanto, Fernão de Magalhães, como tinha correspondência e trocava correspondência com
o seu amigo Francisco Serrão, ele começou a criar a ideia que queria ir às Molucas, quer o Dom Manuel quisesse, quer não. E então um amigo dele, o Rui de Brito Patalim, que foi o primeiro capitão de Malaca, ele escreveu que quando ele veio para Lisboa, achou ainda Fernando Magalhães na corte, em Lisboa, e neste reino pacífico, e bem fora de si dele, o que estaria depois da vinda dele testemunha, Fernando Magalhães, que ele estava vinda dele testemunha, que era o Rui de Brito Patalim, o tal Fidalgo, que tinha sido capitão de Malaca em 1511, ainda um ano, ou pouco menos, portanto, em 1515, quando ele chega, um ano, até 1516, ele estava pacífico, não tinha nenhum problema com o Dom Manuel, estava sossegado, não criou problemas nenhums. Só que ele, em abril de 1516, viu que não era aumentado e que o Dom Manuel não o deixava ir às Molucas ter com o seu amigo, e então ele escreve em 1516, depois do rei estar a começar digamos, a aborrecer-se com o rei, diz ele para o seu amigo Francisco Serrão, numa carta que escreveu em 1516, trazendo a Deus, cedo se veria com ele, Francisco Serrão, nas Molucas, e que quando não fosse per via de Portugal, isto é, por Oriente, com a autorização do rei Dom Manuel, seria por via de Castela, ao serviço de Carlos V, Carlos I de Castela, por Ocidente, porque em tal mau estado andavam suas coisas com Dom Manuel, portanto, que o esperasse lá nas Molucas. E depois, quando os espanhóis chegaram às Molucas, disseram realmente que o Francisco Serrão, que entretanto também, coitado, morreu em 1521, pouco antes do Fernando Magalhães chegar às Filipinas, ele tinha estado à espera que o Fernando Magalhães lá fosse ter com ele. Só que morreram ambos e não puderam chegar. Portanto, o Fernando Magalhães começou a idealizar a sua viagem com este mapa admirável feito por Jorge e Pedro Reinel, em 1519, em que ele defendia que as Molucas, que são estas ilhas aqui, ficavam na parte espanhola, ao ocidente, a partir do Rio da Prata. Portanto, toda esta parte era espanhola, de Carlos V, e toda esta parte era portuguesa, e, portanto, os portugueses já não apanhavam as Molucas. Esta era a teoria do Fernando Magalhães. Ele, a partir de Malaca, calculou que a linha, o antimeridiano passava mais ou menos por aqui, quando na realidade ele passa por aqui. Portanto, ele pensava, as Molucas estão do lado espanhol, quando na realidade, esta é a verdadeira linha do antimeridiano, na realidade as Molucas estavam no lado português. Mas isto por uma distância muito pequena. Portanto, os cálculos de Fernando Magalhães eram dos mais rigorosos que havia na altura e falharam apenas por muito pouco. Fernando Magalhães recebeu uma dívida que tinha ainda em Lisboa, que está a assinatura dele, a dizer que recebeu essa dívida, e então decidiu partir para a sua grande viagem. E só muito a correr, dir-vos-ei que, ao contrário de por vezes tem dito, dos 237 homens que saíram de Sevilha, ou 240 depois de deixarem as Canárias, havia 34 portugueses, já tenho visto que se tem escrito, havia 26 portugueses, 24 portugueses, 30 portugueses, foram 34 que eu consegui identificar, dos quais 6 desses companheiros de Fernão de Magalhães eram talvez de Lisboa. Tudo indica que seriam de Lisboa, António Fernandes, João Lopes de Carvalho, o piloto, muito famoso, João Fernandes, que também seria, portanto, também era um marinheiro, Martim de Magalhães, que seria primo de Fernando Magalhães, Vasco Galego, outro dos grandes pilotos que foi com Fernando Magalhães, e o Vasquito, filho de Vasco Galego. Ambos tinham propriedades em Lisboa, quer o João Lopes de Carvalho, quer o Vasco Galego, portanto eu admito que sejam de Lisboa, tal como o António Fernandes era língua, que morava na Mouraria em Lisboa, e o Martim de Magalhães morava no centro de Lisboa, que era primo de Magalhães. Fernando Magalhães, depois de começar a sua viagem, e só para encurtar a razão e o valor de ser um dos maiores, ou o maior descobridor de todos os tempos, ele descobriu só à conta dele metade do mundo, 20 mil quilómetros. Estive a medir, através do Google Earth, o sistema que é através, mais ou menos, desde a zona do Rio da Prata, no Equador, até às Filipinas, são 20 mil quilómetros. Ora, o Equador da Terra tem 40 mil quilómetros. Portanto, ele descobriu à conta dele metade da Terra. E ele chorou de alegria quando viu que ia conseguir descobrir ia descobrir realmente chegar às Molucas. Quando passou o Estreito de Magalhães, ele chorou de alegria perante esse estreito magnífico, mas
infelizmente não chegou às Molucas, ficou em Mactam numa luta absurda e difícil de explicar, que enfim não podemos falar aqui sobre ela, nesse sítio alagadiço, onde ele não mal escolhido, que ele não podia ter apoio dos batéis, morreu no dia 27 de abril de 1821, numa luta inútil nas Filipinas, em Cebu. Aqui, resumo, isto era outra conferência, como é que eu digo que o Fernando Magalhães deu de forma indireta a volta ao mundo, porque tinha feito a primeira parte da volta ao mundo até às Molucas com os portugueses, tinha ido com os portugueses até à Índia, Malaca, até às Molucas, e depois com os espanhóis, a sua grande viagem, ele fez todo ao longo da América, descobriu o Estreito de Magalhães, atravessou e conheceu pela primeira vez toda a extensão do Oceano Pacífico pela primeira vez, revelou que havia mais água do que terra em todo o mundo e, portanto, ele chegou às Filipinas e descobriu o mundo tal como ele é. Evidentemente que isto, e atenção, eu sublinho, é a glória de se ter dado a primeira viagem, a primeira volta ao mundo completa, sistemática, de seguida, deve-se única, exclusivamente e apenas a honra só se deve a João Sebastião Elcano, que fez a viagem desde as Molucas, pelo Cabo da Boa Esperança, Cabo Verde, até chegar a Sevilha. Só ele e os seus companheiros, os seus 18 companheiros que sobreviveram, mais os 12 que vieram depois de Cabo Verde, que ficaram lá presos, só a Sebastião Elcano é que se deve o facto de se ter feito a viagem ao mundo de seguida, porque o Fernando Magalhães não estava autorizado a fazê-la, não queria fazê-la. O que o Fernando Magalhães queria fazer era, quando chegasse às Molucas, voltava para trás pelo Pacífico, provavelmente para o Panamá. Ele tinha de ir até mais ou menos à zona do Japão para depois apanhar os ventos norte para ir para o Panamá e regressava depois, portanto, à Espanha. Portanto, o Fernando Magalhães nunca quis dar a volta ao mundo, mas deu de forma indireta, como eu aqui digo, e é reconhecido por muitos historiadores, há pessoas que têm dúvidas, eu pessoalmente estou convencido disso, mas a volta direta, seguida, completa, que permitiu o conhecimento do mundo tal como ele é, deve-se única, exclusivamente e apenas, sublinho, a Juan Sebastián Elcano, para que não fiquem dúvidas sobre a matéria. Mas a origem da viagem, a parte mais difícil, a original, os 20.000 quilómetros de descobrimento, deve-se a Fernando Magalhães. Portanto, a grande viagem de Fernando Magalhães é um marco fundamental na fase inicial da mundialização e é por causa dessa viagem que o mundo é conhecido, por causa, sobretudo, do conhecimento do Estreito de Magalhães e do Pacífico, que se vê neste belíssimo mapa, pouco conhecido português, 20 anos depois da morte do Fernando Magalhães, em que se vê toda a extensão admirável do Pacífico. E o mundo, tal como ele é assim, porque Fernando Magalhães fez a sua viagem. E tudo isto porque o papel de Lisboa foi determinante para se iniciar a mundialização através do processo dos descobrimentos, tal como foi determinante a presença de Magalhães em Lisboa antes e depois das suas grandes viagens no Oriente, até que deixou Portugal em 1517. E, portanto, Lisboa, Fernando Magalhães e a mundialização, que está na origem da globalização, tudo isto está diretamente ligado a Lisboa e a Fernando Magalhães. Muito obrigado. Muy agradecidos todos por esta espléndida presentación. Espléndida por el contenido, espléndida por las ilustraciones. A mí me han parecido magníficas y he descubierto muchas cosas en este mundo de los descubrimientos. Nos ha ayudado a descubrir Lisboa, nos ha ayudado a descubrir, a conocer mejor a Fernando Magallanes, incluso con esa interesantísima interpretación que justifica que él fue realmente el primer hombre que dio la vuelta al mundo y no Juan Sebastián Elcano, dicho de alguna manera, de esa forma indirecta. Me parece muy sugerente la reflexión y muy real también.
Y los temas me parecen muy ricos y variados. Yo creo que puede ser momento para facilitar un coloquio porque los temas han sido muy sugerentes. Así que vamos a dar la palabra a cualquiera de las personas que han asistido a esta interesante conferencia para plantear dudas, preguntas, sugerencias, opiniones. Muchas gracias y a disposición pues la palabra de cualquiera de los asistentes a esta reunión. Bueno, si tardamos en hacer preguntas, que a veces hay una timidez colectiva, yo me permito hacer alguna ya. Buenas tardes, boa tarde. Sí, adelante. Se é possível, vou a facer unha pergunta. Eu vivo en Portugal por os últimos 6 anos, então vou intentar falar en portugués. Acho que miño acento permitirá a mis compatriotas entenderme a la perfección. Mis mayores parabéns por súa presentación. He ficado admirado por tudo. E quería facer 3 preguntas, aproveitando que moro aquí. Quero facer 3 preguntas. Ha mencionado el transporte dos restos de São Vicente en 1173. Quería preguntar si los restos se encuentran en la Seu o se encuentran en la iglesia que fue construida después en São Vicente de Fora. Segundo, quería preguntar onde está a Rúa Nova dos Mercaderes, se aínda teño intención de visitar. E terceiro, na igrexa de Conceição Velha, isto é un comentario, voltaré a ir a esa igrexa para ver la imagen de Nosa Senhora do Restelo. Obrigadísimo por todo. Muito obrigado pelas questões tão interessantes que colocou e espero que consiga ver essa Nossa Senhora do Restelo que está na igreja da Nossa Senhora da Conceição Velha, que muitas vezes está fechada e está lá um pouco escondida, mas ela foi restaurada e está muito bonita e merece ser, porque ela foi transportada desde a ermida do Restelo, depois para uma igreja da Conceição que foi destruída com o terremoto, mas a imagem depois acabou por ser transportada para a antiga Misericórdia, que deixou de ser Misericórdia e passou a ser Igreja da Conceição Velha, porque a Misericórdia de Lisboa passou para a Igreja de São Roque, que era a Igreja dos Jesuítas, que está na parte alta de Lisboa. Portanto, andaram a mudar as igrejas e a imagem também andou a mudar. Quanto à Rua Nova dos Mercadores, ela desapareceu, como tudo que desapareceu na Baixa. Era a Rua Nova dos Mercadores, era a maior rua de Lisboa e uma das maiores da Europa, mais rica, como digo, tinha cerca de 800 metros de comprimento por quase 9 metros de largura, era imensa, porque a maior parte das ruas de Lisboa eram muito pequenas, que eram medievais, quase todas, embora o rei Dom Manuel estivesse alargado, mas essa rua corresponde ao que atualmente se chama a Rua do Comércio. É uma rua paralela ao Rio Tejo, que quem vem da Câmara Municipal de Lisboa em direção à sede de Lisboa, essa Rua do Comércio era a antiga Rua Nova dos Mercadores, que conhecemos devido àquela belíssima imagem que felizmente está em Londres e que foi descoberta há poucos anos atrás. É uma rua cheia de movimento e que era a mais importante, que começou a ser feita no tempo do rei Dom Dinis, no século XIII. E depois foi alargada, renovada, foi toda colocada com pedra no chão em 1515, portanto era uma rua riquíssima. Quanto aos restos de São Vicente que foram trazidos para Lisboa do Cabo de São Vicente por ordem do rei Dom Afonso Henriques e que se tornou patrono de Lisboa, os restos mortais foram para a Sé de Lisboa, embora depois também em São Vicente de Fora tivesse havido a pretensão, o desejo dos restos mortais lá ficarem, mas eu penso que os restos mortais do São Vicente, que foram para a sede de Lisboa e lá até cultivavam 2 corvos para recordar os corvos que vieram com a nau com os restos do São Vicente e os famosos painéis de São Vicente que estão no Museu de Arte Antiga, do Nuno Gonçalves, são fantástica obra de arte
do tempo dos descobrimentos, de 1470 provavelmente. Esses painéis do São Vicente estavam precisamente junto onde estavam os restos do São Vicente, só que os painéis foram tirados da sede de Lisboa e foram para a igreja de São Vicente de Fora, que depois o rei Filipe II de Espanha primeiro mandou fazer toda a igreja de São Vicente de Fora, mandou fazer tudo de novo, e entretanto os painéis que estavam na sede de Lisboa, na Catedral de Lisboa, foram para São Vicente e depois foram para o Museu da Arte Antiga, onde estão atualmente, a ser restaurados. Mas os restos mortais ficaram de facto na sede. Agora, eu tenho a sensação que de facto com o terremoto, esses vestígios do São Vicente, porque a sede de Lisboa foi muito destruída com o terremoto, os restos na prática, embora ainda haja culto na sede de Lisboa ao São Vicente, mas os restos mortais, penso eu, que tinham verdadeiramente desaparecido com o terremoto. Obrigadísimo. De nada, muito obrigado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, yo voy a señalar, voy a añadir a lo que ha dicho el profesor García cuando nos ha hablado de esa Lisboa tan espléndida, tan magnífica del siglo XVI. Voy a añadir unas palabras de Cervantes, porque Cervantes también habló de Lisboa. Y Cervantes, en el libro Persiles, en el tercero, dice: la ciudad es la mayor de Europa y la de mayor tratos. En ella se descargan las riquezas del Oriente y desde ella se reparten por el universo. Esas palabras de Cervantes están subrayando la importancia de la ciudad de Lisboa y a mí me han hecho comprender fácilmente por qué los holandeses, cuando llegan al Nuevo Mundo y fundan Nueva York, imitan, copian literalmente, porque me ha sorprendido profundamente, copian literalmente la imagen de la ciudad de Lisboa. Por otra parte, teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre Ámsterdam, entre los comerciantes de Ámsterdam y la propia ciudad de Lisboa, porque muchos comerciantes de Ámsterdam estuvieron instalados en la primera mitad del siglo XVI en Lisboa, pero luego ellos reprodujeron literalmente el modelo económico lisboeta. O sea, era un modelo de éxito económico y comercial que los holandeses reproducen en su ciudad, pero que también llevan al Nuevo Mundo. Por eso me ha sorprendido profundamente y de manera muy grata esa imagen con esa imitación tan fiel de traspolar directamente la imagen de Lisboa, ni más ni menos que al Nuevo Mundo. O sea que simplemente es reforzar esa enorme potencia de Portugal, sí, pero sobre todo de esa ciudad que era Lisboa. Incluso me voy a permitir otra frase, en este caso es del emperador Carlos, de Carlos I o Carlos V. Y él dijo en una ocasión: si yo fuera rey de Lisboa, yo sería en breve rey del mundo. O sea, era el sueño incluso del emperador, del que era emperador y del que era emperador con pleno derecho, porque fue el último emperador con pleno derecho en el sentido literal de la palabra del Sacro Romano Imperio Germánico, del título imperial que había en Europa, y es el último emperador, consecuentemente, coronado por un papa, por el Papa Clemente VII. Pero el sueño de él era, bueno, si yo fuera rey de Lisboa, ni más ni menos, en breve yo sería rey del mundo. Un reconocimiento más a esa exposición que nos ha hecho el profesor García sobre esa fuerza de Lisboa que evidentemente
se hace presente a lo largo de todo el frente marítimo del Tajo y que al menos a nosotros nos ha llegado incluso después del terremoto de 1755, con esa presencia de la Torre de Belén, el monasterio de los Jerónimos y, bueno, una plaza del comercio del Marqués de Pombal, pero que en su magnificencia nos está recordando de alguna forma al esplendor de aquella ciudad del Palacio de Ribeira. Bueno, que muchísimas gracias de nuevo. Todas mis palabras no pueden ser más que de eso, de agradecimiento por las cosas que nos ha expuesto y por las infinitas sugerencias, porque me encantará en alguna ocasión hablar personalmente con el profesor García, porque me ha sugerido muchísimas, pero no quiero aburrir, desde luego, en este momento y sobre todo por permitir que cualquiera de los asistentes pueda seguir haciendo alguna otra pregunta o intervención, si les parece oportuno. Eu quero agradecer muito as suas observações, muito simpáticas, e eu não fiz a citação de Carlos V, que era uma das citações realmente famosas, porque, de facto, havia um pouco a ambição de fazer de Lisboa uma capital do mundo, que, de facto, foi, à partida, a ideia do rei Dom Manuel, porque, de facto, o rei Dom Manuel era um rei, podemos dizer, megalómano, portanto, era um rei muito ambicioso, que ele queria ser rei da Península Ibérica, por isso ele casou com a princesa Isabel, filha mais velha dos reis católicos, foi jurado mesmo sucessor depois da morte dos reis católicos, mas infelizmente a Dona Isabel morreu em Saragoça no parto do príncipe Dom Miguel da Paz e ele não pôde herdar, depois casou com a segunda filha dos reis católicos, uma segunda filha dos reis católicos, Dona Maria, do qual teve muitos filhos que sucederam até que, de facto, a sua filha mais velha, Dona Isabel, casou com Carlos V e o Carlos V não pôde logo fazer essa sua ambição de ser o dono do mundo a partir de Lisboa, mas foi o seu filho, Filipe II. Portanto, não há dúvida de que o Filipe II, quando jurou ser rei de Portugal, ele jurou ser rei de Portugal nas mesmas condições que o rei Dom Manuel tinha jurado ser rei ao fim e ao cabo, rei da Espanha e de Portugal. Quando ele jurou em Toledo e em Saragoça, ele jurou, mas, enfim, o Dom Miguel da Paz morreu quando era bebé e depois, enfim, foi o Carlos V que herdou o trono de Castela e depois o Império Romano, Germano-Românico, foi realmente o Filipe II na prática que juntou tudo isso. De modo que quando ele chegou a Lisboa, e foi precisamente nessa altura que o Cervantes também esteve cá em 1581 e fez essa frase tão bonita, porque, e como eu citei no início, o Cervantes gostava muito de Portugal e de Lisboa e faz frases fantásticas, e uma delas, e de facto foi por um ano que ele não se cruzou com o Camões, que morreu em 1580. E ele ainda se poderia ter cruzado com outro grande escritor português, fantástico, que eu adoro esse escritor português, que é o Fernão Mendes Pinto, em que escreveu A Peregrinação, que foi publicada postumamente, mais ou menos na altura em que o Cervantes publicava o Dom Quixote. O Fernão Magalhães foi publicada A Peregrinação. O Fernão Magalhães, o Fernão Mendes Pinto morreu em 1583, mais ou menos na altura em que o Cervantes deixou Lisboa, e deixou postumamente A Peregrinação, que foi publicada em 1614. Portanto, 1614 é na altura do Dom Quixote de La Mancha. Portanto, são grandes obras da literatura universal que os Lusíadas, A Peregrinação, o Dom Quixote, são momentos grandiosos, gloriosos da nossa Península Ibérica, de Portugal e Espanha, que nós em Lisboa partilhamos com muito gosto e de facto é tudo isto muito simpático e só é pena não estarmos todos ao vivo, embora estejamos com estas imagens, mas enfim, um dia poderíamos encontrar-nos e falar muito mais, porque como calculam, isto há muita coisa para dizer ainda. Muito obrigado. Muchas gracias, muy obrigado. ¿Alguna otra palabra, por favor? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, por mi parte, una última curiosidad. ¿Qué fue el barrio de Vilanova dos Andrades? Ese barrio existe, ese barrio que se creó en el siglo XVI, que lo creó la burguesía, un poco en relación también con el comercio. ¿Eso existe, el barrio ese alto, o quedó destruido con el terremoto? Eu penso que está a falar do bairro Alto, precisamente. É essa parte que foi mandada fazer pelo rei Dom Manuel fora das muralhas fernandinas, que o rei Dom Fernando tinha feito em 1375. O Dom Manuel mandou criar essas vilas novas para lá para quem conhece Lisboa, é na Rua do Alecrim. Quem vem do Caixo Sodré, cá junto do Rio Tejo, do Caixo Sodré, e sobe até São Roque pela Rua do Alecrim, e tem a muralha à direita, e à esquerda tem o bairro Alto. Todo esse bairro Alto foi feito por Dom Manuel. Lisboa cresceu tanto que foi para o bairro Alto, madrigou até chegar à Avenida Dom Carlos, foi alargando Lisboa, porque Lisboa já tinha tanta gente, mais de 100 mil habitantes, que não cabiam na parte velha, não é? E então essa Lisboa foi crescendo ao longo do rio e também ao longo do interior, desde o Chiado, as portas de Santa Catarina, o Largo de Camões, chamado Largo de Camões, foi crescendo para fora das muralhas, e esse bairro é hoje o bairro Alto, fundamentalmente, que ainda tem uma linha renascentista, que o Dom Manuel já mandou fazer, com ruas direitas, e ainda hoje mantém, não foi destruído. Felizmente não foi destruído com o terremoto, e portanto podemos dizer que Lisboa tem três partes, ao fim e ao cabo, a Lisboa antiga. Tem uma parte antiga, medieval, que é a Alfama, Castelo de São Jorge, Alfama, aquela parte ainda é toda de origem árabe, medieval, fantástica. Depois toda a parte destruída com o terremoto, que foi a Baixa, foi refeita pelo Marquês de Pombal no século XVIII, toda a Baixa foi destruída. Depois o Chiado foi em grande parte alterado no terremoto e ficou uma parte do século XVI que é o bairro Alto, que é lindíssimo e que tem ruas todas direitas, como na Renascença, e portanto é lindíssimo visitar estas três Lisboas: Lisboa medieval, Lisboa pombalina e Lisboa manuelina, que é desde o Caixo Sodré até ao bairro Alto. Obrigado. ¿Alguna otra palabra, alguna otra intervención? Si es posible, me gustaría hacer una segunda pregunta. Esta vez en español, porque es más complicado para mí, porque no soy... Mi formación es más técnica pero quería hacer una pregunta. Voy a decir lo que creo que es algo la historia de San Vicente, pero quería preguntarle cuál es, porque para mí es curiosísimo, cuál es la ligazón entre San Vicente y Lisboa. Yo posiblemente esté errado, pero murió, era un diácono de Zaragoza que murió en el siglo IV o algo así, inicialmente enterrado en Valencia, sobre esa época, desenterrado en el 700 y pico y cualquier cosa, cuando llegan los árabes, embarcado en un barco y escondido finalmente en el Cabo San Vicente, de ahí su nombre, y ahí, o sea, estamos hablando del 700 y pico. Y cuando el rey portugués, que no recuerdo bien cuál es, llega a Lisboa, sobre 1100, o 1300, perdón, ya recordaban que estaba enterrado allí, en el Cabo San Vicente, hicieron un raid en terreno árabe a por San Vicente y lo trajeron a Lisboa. ¿Por qué hay tanta ligazón entre San Vicente y Lisboa con un rango de tiempo tan amplio? Para mí es impresionante. É tema muitíssimo interessante, evidentemente que tem muito a ver com Lisboa, porque muitas pessoas pensam que o santo patrono de Lisboa é Santo António, porque Santo António nasceu em Lisboa, em frente da sede de Lisboa, e as festas populares são do Santo António, e é tudo Santo António. Mas, de facto, não é o protetor de Lisboa. Que é o protetor de Lisboa é o São Vicente, que tem uma história fantástica, porque ele, de facto, ao mártir que esteve em Valência, depois de Valência foi escondido no Cabo de São Vicente, e aí
os moçárabes, os cristãos do tempo dos árabes, os moçárabes, fizeram um templo, uma igreja, a Igreja do Corvo, a igreja em São Vicente, que está junto do famoso local de Sagres, porque este sítio de Sagres, que era a ponta da Europa na altura, Cabo de São Vicente e Sagres, é uma história fantástica, porque Portugal, na Antiguidade, tem 2 ou 3 sítios que poucas pessoas conhecem, mas que são fantásticos. Por exemplo, só para referir muitíssimo rapidamente, no Alentejo, no sul de Portugal, havia o santuário mais famoso de um deus antes dos romanos, o Endovélico. No meio do Alentejo, ao pé de Évora, havia o Endovélico, era um deus indígena, céltico do Alentejo, que tinha atração para toda a Península Ibérica, mas era antes dos romanos, Endovélico. Depois havia, junto de Sintra, junto do Cabo da Roca, havia um santuário, junto da Praia das Maçãs, junto de Sintra, um santuário que era o último sítio do Império Romano, em Sintra, no Monte da Lua, que era chamado Sintra, que era um sítio do culto imperial, em que há inscrições dos governadores da Península Ibérica que iam fazer o culto do Império pela saúde do Imperador em Sintra, no Cabo de Sintra, o culto imperial e à lua e ao sol, porque era ali que acabava o Império Romano. E o outro sítio, que já era um sítio sagrado do tempo dos fenícios, que era Sagres, que ficou conhecido porque o infante Dom Henrique mandou fazer lá a vila do infante Dom Henrique. Mas Sagres já era conhecida do Estrabão, dos romanos, dos fenícios, que tinham o culto de Sagres, por isso é que é sagrado o local, o promontório sacrum dos romanos. E esse local continua a ser sagrado. Só que depois os moçárabes puseram um culto cristão, não exatamente em Sagres, mas na península do Cabo de São Vicente, e enterraram lá. E havia peregrinações de todo o lado da península, ou pelo menos do Algarve, da Andaluzia, até ao Cabo de São Vicente, para adorar o São Vicente no Cabo de São Vicente, que é um ponto, ainda hoje está lá o convento de São Vicente, que já feito de novo. E havia culto de São Vicente. Só que os almohadas, a última fase desses fanáticos muçulmanos da Península Ibérica, os almohadas destruíram a tolerância que havia para com o culto do São Vicente, no Cabo de São Vicente, destruíram. E o culto ficou perdido. No entanto, teria havido dois homens, 2 monges que teriam participado nesse culto de São Vicente, que fugiram para Lisboa. E depois, quando Lisboa foi conquistada aos mouros em 1147, eles disseram ao Dom Afonso Henriques: era bom ir buscar os restos do São Vicente ao Cabo de São Vicente. E o Dom Afonso Henriques mandou uma nau em 1173, o primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, depois de conquistar Lisboa aos muros, conseguiu, e eles andaram à procura e parece que teriam feito uma exploração arqueológica e encontraram os restos de São Vicente. E então trouxeram os restos de São Vicente nesse navio, fizeram uma grande festa em Lisboa, houve muitos milagres à volta dos restos de São Vicente, e ficou tão famoso que o navio que transportava teria trazido corvos, porque havia corvos na igreja do São Vicente, do Cabo de São Vicente, que era, aliás, também conhecida por Igreja dos Corvos, essa igreja de São Vicente no Algarve. E então, eles vinham corvos com a nau. E depois eles cultivaram os corvos na sede de Lisboa, que estariam a acompanhar os restos de São Vicente. É uma história muitíssimo interessante. Aliás, a igreja de São Vicente fora tem lá a escultura de São Vicente. Portanto, há um culto de São Vicente muito importante, embora depois foi muito ultrapassado pelo culto do Santo António. Mas o protetor é derivado desse rei que soube captar a influência desse santo tão importante para nós. Obrigadísimo. No sé si alguna intervención más o ya es suficiente. Ya hemos, yo creo, cansado a nuestro profesor, el doctor García. Hemos disfrutado tremendamente con su exposición. Les renuevo las gracias. Como también, señalo que la conferencia, como las anteriores, será subida
a Internet, la tendremos en YouTube, en el canal de la Real Sociedad Geográfica. Con esta conferencia terminamos un ciclo, seguro que va a haber más, seguro que vamos a tener posibilidad de conectar con otras sociedades afines del mundo. Confío que también de México, espero, María Inés, Héctor, espero que también tengamos ocasión de cruzar el Atlántico y de materializar estos vínculos que hoy iniciamos y que deseamos mantener con Lisboa, los vayamos a mantener también con Ciudad de México y, en definitiva, con el mundo, que la geografía nos une absolutamente a todos y nos pone al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias pues a todos, amigos, compañeros, y nos despedimos de esta manera hasta muy pronto. Muchísimas gracias, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção e espero que tenha sido proveitoso e esperemos encontrar-nos ao vivo num futuro melhor. Muito obrigado. Muchísimas